A paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais um domingo, na EBD. Hoje iremos falar da mordomia da igreja local. Iremos passear um pouquinho na palavra. E vamos lá, para a gente começar glorificando a Deus, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Estarei orando para nós iniciarmos. Senhor Deus e Pai amado, Pai querido, eu quero te adorar nessa manhã, Senhor, te agradecendo porque o Senhor é bom, eterna a sua bondade, a sua misericórdia para conosco. Queremos, Pai, te glorificar nessa manhã, Senhor, pedir que o Senhor venha nos orientar, Espírito Santo, vem falar com as nossas vidas, com a tua igreja, Senhor. Prepara a tua igreja para a tua vinda, Pai. Pai, nós queremos te adorar nessa manhã e sempre, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano, que o Senhor é eterno. Eu te glorifico, Senhor, pela vida de cada uma aqui. Te peço que o Senhor venha abençoar cada família, abençoar os nossos pastores, os nossos líderes, cada um, Senhor, cada família aqui representada. Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, porque sem o Senhor não somos nada, mas com o Senhor somos mais que vencedores. Fica conosco, Pai. Queremos Te adorar e rendermos graças ao Senhor. Eu oro te agradecendo, pedindo que o Senhor venha dirigir essa escola bíblica dominical. Que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Que não venhamos, Pai, que eu não venha falar de mim, mas que o Senhor venha falar. Fala conosco, nos dá sabedoria dos altos céus. Eu oro te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos falar aqui da mordomia da igreja local. Hoje iremos falar um pouco sobre igreja, iremos falar sobre comunhão, sobre assistência social, iremos falar dos dons espirituais também um pouquinho, porque a igreja abrange tudo, gente? Igreja como é que se diz assim? É tudo, Tudo que faremos dentro da igreja, que fizermos, que tudo seja para a glória de Deus. E nós já vamos começar, temos vários versículos aqui para nós lermos. Atos 9, 31, alguém vai abrir aí para ler, tá? Primeira carta aos Coríntios 1 e 2, Hebreus 10, 24 e 25. Eu vou falar pausadamente agora. Atos 9, 31, quem abriu aí pode ler. Primeira carta aos Coríntios 1, 2, Hebreus 10, 24 e 25. Atos 9, 31, Pode ler. Tá, pode ler. Amém. Quem achou 1 Coríntios 1 e 2? Pode ler, irmã. Não tem como eu ler, tá, gente? Porque senão o ideal seria... Não, aí é depois, Mônica, é Hebreus 10, 24 e 25. Agora a irmã vai ler 1 Coríntios 1 e 2. A irmã Cristina, pode ler, irmã. Amém, Isso aí nós estamos lendo, gente, a igreja, sobre a igreja. Hebreus 10, 24 e 25. Quem achou pode ler. 24 e 25.
Amém. É só até aí, Hebreus 10, 24, 25. Então, queridos, nós vemos aí, né, a igreja. E também, vamos ler também Efésios 1, 22, que foi até que o pastor Natanael colocou nessa manhã. Vamos ler aí Efésios 1, 22. Quem achou aí pode ler, tá? Também é muito interessante também essa passagem. Aí tudo que nós estamos vendo aí é sobre igreja. Colocou aqui, que bênção. Então eu vou ler aqui, tá, gente? É 22 e 23. Diz assim, ó: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aí o apóstolo Paulo está falando de Jesus, e ele é que nos deu todas as coisas, que Jesus é o corpo. A igreja, nós somos o corpo de Cristo. 23. A qual é o seu corpo, nós, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, queridos, nós somos o corpo, a igreja é o corpo. Eu vou falar, antes de eu entrar aqui no tópico 1, eu vou falar um pouquinho o que é a igreja. O que é a palavra em si, igreja, né? Igreja é uma reunião de pessoas ligadas pela mesma fé e celebrar as mesmas o quê? Doutrinas, ensinamentos. Igreja é isso, somos unidos, reunidos, preste atenção, somos unidos e reunidos na mesma fé. Então, como igreja, não podemos eu pensar de uma coisa e a irmã Rebeca pensar em outra. Não podemos, irmãos. Como igreja, temos que estar ligados à mesma fé e ensinamentos. Por exemplo, o que eu estou falando aqui, se os irmãos discordarem, podem até discordar, mas nós como igreja, como eu estou falando na palavra, eu não posso falar nada, amados, fora da palavra. Eu não posso falar heresia, coisas que distorcem a palavra do Senhor. Mas o que nós estivermos falando dentro da palavra, aí nós como corpo, como igreja, temos que estar ligados na mesma coisa. Amém, igreja? Entendeu? Temos que estar ligados. Se não estivermos ligados na mesma fé e ensinamento, não somos igreja. A gente vai ficar reunido num lugar sem o objetivo principal, que é estarmos falando a mesma língua. E o que é a palavra igreja? A palavra igreja vem do latim, eclésios. Vem do latim, significa chamados para fora. Queridos, a igreja, na minha opinião, ela é como se fosse um hospital. Os irmãos quiserem depois falar, gente, é só falar, tá? Aqui não sou eu que vou falar, não. Mas eu preparei várias coisinhas para nós, então eu vou falar um pouco. Mas os irmãos podem falar a hora que os irmãos quiserem, tá, gente? Só fazer assim que vocês podem falar. Então, igreja, eclésias, vem do latim, chamados para fora. Chamados para fora, olha que interessante. Poderia ser chamados para ficar aqui dentro, né, gente? É interessante, né? Então, não é para a gente ficar aqui. A gente vai ficar aqui para a gente se alimentar. Para a gente ficar fortalecido no Senhor, para a gente ter comunhão com nossos irmãos, né? E isso é o ambiente da igreja. É adoração, comunhão e serviço. Tá? Isso está na nossa lição, tá? Então, o ambiente da igreja deve ser esse. Se for um ambiente sem adoração, sem comunhão e sem serviço, nós estamos fazendo outra coisa sem ser igreja. A gente pode estar só se reunindo como um clube social, que não é isso que Deus quer, tá, irmãos? Deus não quer isso. Igreja não é clube social. Igreja não é para viver em divisão. Isso não é igreja. Igreja é sim para a gente estar adorando ao Senhor, aquele que nos deu a vida, proclamar a palavra do Senhor. Estou até adiantando um pouquinho. Proclamar a palavra do Senhor, que é a missão da igreja é essa, primordial, é falar de Jesus.
Então, se estamos dentro da igreja, nos alimentando, nos fortalecendo no Senhor, conhecendo a palavra, ouvindo nossos líderes, pastores pregarem, ou quem for pregar, nossos diáconos, quem for o pregador, ouvindo ali, se alimentando, e não fizermos nada, amados, não estamos sendo igreja. Igreja é para cuidar também, que aí vai entrar assistência social. Igreja é isso. Igreja é um conjunto de coisas. E igreja somos nós. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. É para a gente ficar fora da igreja, eu digo assim, a gente não precisa vir para a igreja? Vou perguntar aos irmãos alguma coisa. É para a gente se alimentar aqui, ficar aqui, e também a gente não precisa da igreja em si? A gente pode ficar faltando, a gente não precisa ter aquele compromisso? É verdade isso? Porque os desigrejados pensam isso. Eu sou igreja, é claro que a gente é igreja, tá, irmãos? Então, eu não preciso de vir para a parede, aqui, né? O templo em si, o edifício construído. Eu não preciso vir. Irmãos, acabamos de ler em Hebreus 10, que a gente não deve abandonar a nossa congregação. A partir do momento que eu abandono, eu estou indo contra a Bíblia. Não é contra quem está falando, não, irmãos. É contra o próprio Deus. Nós não lemos que a igreja é o corpo de Cristo? Irmãos, qual é o corpo que pode andar só com o pé? Pois é, né, gente? Quem você já viu por aí uma cabeça andando sozinha? Está repreendida. Eu já mando fogo do céu. Em nome de Jesus. Quem já viu isso, gente? Entendeu? Corpo, queridos, cabeça até o pé. Se faltar uma coisa em nós, gente, a gente vai sentir falta, se for um dedinho. Então, irmãos, isso significa que somos corpo, somos unidos, né, como igreja. A palavra igreja é isso. A igreja, ela se alimenta para ir lá para fora. A igreja também pode ser um posto de gasolina. Isso são tipificações da igreja, um hospital, o que você quiser que seja mais um pouquinho, entendeu? Um lugar onde a gente ali, um lugar de terapia, podemos até dizer assim, onde a gente vai se alimentar, onde a gente vai conversar um pouquinho com o outro. Claro que aí a gente vai entrar por outro lado da igreja, que é a visita, tá? Aí a gente vai entrar nos dons, que é visitar. Então, eu estou dando assim uma pincelada nesse início para vocês entenderem o que é a igreja. E quando a gente entende que a gente é igreja, que a gente precisa do outro, que a gente deve amar o outro, a gente deve amar a Deus acima de tudo, a gente vai viver melhor uns com os outros. Certo, irmãos? A gente vai agir melhor uns com os outros. A gente não vai querer ficar competindo com ninguém. A gente não vai querer ser o outro. Seja você, como igreja. Aonde você estiver, se estiver lá na escola, você estiver na faculdade, você estiver no seu salão de beleza, você estiver, no meu caso aqui, eu sou assistente social, você estiver lá dentro do projeto trabalhando com alguém, seja igreja. Seja servo. Se você não colocar a sua profissão na mão do Senhor e você querer ser um instrumento de Deus com a sua profissão, meu filho, se você não fizer isso, você não é igreja. Você é outra coisa aí que eu não sei o que é. Então, amados, igreja é isso. Tá? Eu dei essa pincelada para vocês entenderem que a gente está falando da igreja. E a igreja local é onde você está congregado, onde você vai vir para ajudar, desenvolver os seus dons, ajudar um ao outro, né? Isso é a igreja local. Você se filiou àquela igreja, você se batizou, primeiro você aceitou Jesus. Primeiro, para a gente fazer parte de uma igreja local, automaticamente, né, se a gente
tem um cargo, se a gente exerce alguma coisa, automaticamente você já nasceu de novo, você já se batizou, obviamente já teve a sua confissão de fé, você já está exercendo algum cargo, alguma coisa dentro da igreja, aí você está fazendo parte de uma igreja local. Agora, tem pessoas que fazem parte que não fazem nada. Não tem problema também, podem ficar. Nós não vamos falar contra, só que vou falar uma coisa, né, para vocês. O importante, o que Deus se agrada, não é a gente estar sentadinho aí na igreja, no banco. Deus se agrada muito quando a gente exerce o que Ele ensinou aqui na palavra. Deus se agrada disso. E ainda vou falar uma coisa mais profunda. O Senhor só tem compromisso com aquele que é compromissado com Ele. Tá, gente? Então, é importante a gente entender o que nós somos como igreja. Então, as pessoas que estão aí fora, que diz que não precisa da igreja, que é um desigrejado, né? Se você está me ouvindo, você é um desigrejado, você se filie, né? Aí no reino do Senhor. Entre para uma igreja, como uma pessoa que nasceu de novo. Entre para entender que você é uma igreja, você é o corpo de Cristo. Então é importante a gente estar unido. É importante a gente ser reino de Deus na terra. Amém, amados? Então, quando vocês ouvirem, que eu já ouvi muito isso, gente. Ah, não faço parte da igreja não, porque eu sou a igreja. É uma coisa esquisita isso daí, tá? Porque somos igrejas sim, individuais sim, quando a gente está lá fora, né, sem estarmos unidos aqui no templo. Agora, vou falar também uma coisa. Seja igreja, não é você fazer parte de uma igreja, é você ser igreja. Tem diferença. Amém, pastor Natanael? Não tem diferença? Tá? Então, seja a igreja dentro de você, que aí aonde você estiver, você vai dar esse testemunho como cristão. Então, vamos lá, meus amados. Tópico 1. Então, já aprendemos que a igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Aí eu vou perguntar para vocês, o que é adoração, gente? Só abrindo um parênteses aqui rapidamente. Semana que vem eu vou continuar dando aula, porque eu falarei especificamente sobre adoração. Mas a gente vai dar só uma pincelada rápida. E eu gostaria de perguntar a Natália, o que é adoração, Natália? Calma, meu amor, fala devagarzinho. Pode falar devagarzinho, porque você é uma bênção aqui quando você está aqui, ó. Até em casa, eu na live, eu sinto a presença de Deus, amada. Você e a equipe toda, tá, meus irmãos? A Natália, estou especificando ela, mas é ela e o conjunto, porque ela sozinha, ela não faz nada, né, Natália? Amém? Fala rapidamente, meu amor, o que você entende por adoração? Não fica chateada, não. Eu entendi. Você falou que é um ato de exaltação, né? Ao Senhor, né? Isso, tá certa. Sim, tá certa. Pode deixar que semana que vem eu já estou pegando isso aí para minha aula, tá? É isso mesmo, gente. Adoração, exaltação ao Senhor, é um ato de honrar a Ele, né? Um ato de estar honrando a Deus, é um ato de estar se prostrando diante do Senhor. Isso é adoração. Agora, deixa eu falar uma coisa. Adoração
ela tem que vir de dentro para fora. Tá, irmãos? Não de fora, de dentro. Porque alguém pode estar aqui pregando, falando, alguém pode estar adorando e eu não estar nem sentindo nada, porque o problema é quem está aqui? Não. O problema, a adoração, meus irmãos, é individual, tá? É individual. Adoração, cada um quando entrar, né, pelas portas da igreja, ele tem que estar com o intuito de adorar a Deus. Agora, se eu entrei, vou olhar o irmão que está do lado, vou ver o que o irmão está usando, vou ver, fulano ali falou um negócio errado. Gente, eu não estou adorando nada, eu estou olhando a vida dos outros. Toma cuidado com isso, porque vai se converter, porque você já está fazendo o que é errado. Então, queridos, adoração é você estar prostrado diante do Senhor. Isso é adoração. Tá? É você estar com o teu interior aberto para Deus falar. Quando eu falei com a Natália, que mesmo eu na live, que geralmente às quinta-feiras eu não estou vindo, eu fico com meu marido. Então, gente, mesmo eu na live, eu sinto Deus trabalhar na minha vida e na minha casa. Entendeu? Por quê, gente? Eu me sentei lá no meu sofá para me ouvir a pregação, ouvir Deus falar. Eu vou fazer de conta que eu estou aqui na igreja. Entendeu? Eu evito fazer outras coisas, porque eu quero estar ali ligada no culto. Para você ouvir Deus falar, você tem que ficar quietinho. Certo? Agora, se eu estou com a cabeça com um monte de coisa, obviamente, você não vai ouvir Deus falar. Então, adoração já vimos, né? Comunhão, o que é uma comunhão? É a gente estar o que a gente está aí, ó. Um com os outros, a gente ter o mesmo parecer. Comunhão, amados, deixa eu falar uma coisa. Não é só a gente comer junto, não, tá? Isso também é comunhão, mas para mim não é o primordial. Primordial não é comer junto. Comunhão, na realidade, é a gente estar sentindo o que o outro sente. É a gente estar em sintonia um com o outro. É a gente falar a mesma linguagem. É a gente estar adorando o mesmo Deus. Isso é comunhão, tá? Na minha opinião. Quem quiser falar alguma coisa, gente, pode falar, tá? Quiser acrescentar, amém. Serviço. Aí a gente adorou, a gente está em comunhão, e o que a gente vai fazer? Praticar o que a gente tem. Eu estou aqui em serviço, ó. Professor, ele está servindo. Quando a equipe de louvor está aqui, eles estão servindo. Servindo a quem? A Deus. Quando o pregador está aqui, ele está pregando, ele está servindo. Isso aí é usar os seus talentos, o dom que Deus deu para vocês. Cada um dentro da sua chamada, gente. Eu sempre falo com Deus, né? Senhor, o Senhor me usa como o Senhor quiser. Mas é claro, irmãos, que a gente tem coisas que a gente gosta muito de fazer. Eu vou ser sincera. Eu gosto de estar aqui falando a palavra. Não é bem aqui não, é mais aqui, né? Eu gosto de estar aqui ensinando. Porque ensinando é diferente de pregação. Eu gosto de estar aqui ensinando. Ensinar é muito bom. Por quê? Eu já ensino há muito tempo. Eu creio plenamente que Deus me chamou para me estar ensinando. Eu creio nisso e tenho feito isso, irmãos. Tenho feito isso, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Tá? Quando eu falei que a igreja é chamados para fora, deixa eu explicar um pouquinho. É que a gente vai estar lá fora fazendo a obra do Senhor, cumprindo o ID. Irmã, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, mas você tem que cumprir o ID. O ID não é para professores, pastores, somente missionários, ministério de louvor, líder de algum departamento. O ID é para a igreja.
todo mundo tem que cumprir o ID. Fala com Deus aí. Certa vez eu conversando com um irmão, ele falou assim para mim: ah, irmã, Deus não me chamou para nada. Eu falei: irmão, não fala uma coisa dessa não. Eu falei assim: você está falando de Deus. Aí ele falou: como eu estou falando de Deus? Porque você está dizendo que você não tem nada, Deus não te deu nada. Deus fez cada um de nós com algum dom. Todo mundo tem um dom, gente. Não estou dizendo que tem vários. Deus quiser dar para vários, amém. Mas um dom, pelo menos, você tem. E o ID, você tem que estar falando aí fora do Senhor, para o Senhor, para as pessoas, tá? Então, serviço, a seara é grande, gente, como diz na palavra, né? A seara é grande, mas poucos do ceifeiro, mas vamos ficar nesse pouco aí que é necessário, né? Então, vamos lá. A mordomia dos bens espirituais. Quem está com a folhinha aí vai acompanhando, tá? Aí ele fala aqui, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés, Deus chamando Moisés, né? Tempo depois, falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias. E nos últimos dias, Deus falou através de quem que está aqui escrito? Isso, seu Filho Jesus Cristo, isso aí, tá? Tudo tem base bíblica aqui. E hoje, irmãos, pastores, evangelistas, discipuladores, professores da EBD, são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas. Eu ainda vou acrescentar mais aqui, além do autor aí, eu vou acrescentar que Deus chamou cada um de nós. Todos fomos chamados para trabalhar, só não trabalha quem não quer, gente. Quem não tem prioridade na vida como Deus. Olha só, vamos entender uma coisa. Eu vou fazer aquilo que eu tenho como prioridade. Vocês concordam? Então, a gente faz tudo que a gente gosta, gente? Eu faço um monte de coisa que eu não gosto, né? Principalmente cozinhar. Mas eu vou deixar de fazer, gente? Vou deixar meu marido ficar com fome? E meu filho, que também de vez em quando ele fica lá, né? Não vou deixar, né, gente? Isso aí. É verdade, não posso esquecer de mim, não. Senão eu não vou ficar em pé. Então, amados, tem muita coisa que a gente faz que a gente não gosta. Mas no reino de Deus, não é assim. O que Deus te chamou, Ele vai te garantir. Se Deus te chamou para você ser um pregador, Ele vai te garantir isso. Agora, vamos entender uma coisa. Se Deus te chamou para você ser um professor, ser um pregador, o que você vai ter que fazer, gente? A sua parte, qual vai ser? Como? Estudando a palavra. Então, aqui o primeiro item da mordomia, que ele está falando sobre a valorização da palavra de Deus. A gente tem que valorizar, irmãos. O pastor Braga vive falando toda vez aí na pregação. Leiam a palavra de Deus. Amem a Bíblia. Tenham tempo. Eu já ouvi gente dizer que não tem tempo, irmãos. Aí sabe o que eu falo para essa pessoa? Se Deus falar também para você que não tem tempo para você, você está fracassado. Irmãos, é a realidade, amados. Se Deus falar, não tenho tempo também para te visitar, não, amiga. Deus me livre. Jamais eu quero que Deus diga uma coisa dessa para mim. Nossa, pastor Nível, é muita incredulidade, na minha opinião, isso aí. Nossa, aí eu digo uma coisa, é falta do temor do Senhor.
Olha, gente, o que diz lá, se eu não me engano, acho que é Provérbios 9:10. Gente, eu também posso falhar, tá, gente? É muita coisa. Ele diz que o temor do Senhor, eu acho que é Provérbios 9:10, se eu não me engano. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois, se alguém achar aí, tá, meninas? Se vocês acharem, vocês botam ali. Eu acho que é Provérbios 9:10. Que bom, né? Glória a Deus, a mente ainda está boa e vai ficar até Jesus voltar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, a partir do momento que eu não ligo mais, eu não estou me importando com a Bíblia, eu não estou priorizando Deus em minha vida, a minha vida espiritual. Então, meu irmão, sinto muito, você já está morto. Amados, cuidado. Cuidado. A paz, pastor Léo. Amados, cuidado. Porque o Senhor está voltando. E Ele quer buscar noiva. A noiva santa e o que, gente? Purificada e preparada. Amados. É santificada, pura e preparada. O Senhor está voltando, então é necessário a gente, ficar ligado, irmãos. Ligadinhos no Senhor, tá? Então, aqui ele diz isso, a mordomia, aqui ele está falando, né? Que nós temos que valorizar a palavra do Senhor. Tá? Então, ele diz isso aqui. Então, a gente não pode negligenciar, a gente não pode também desprezar a nossa congregação, a gente tem que estar... também vou falar uma coisa aqui também, que está incluído também, a submissão também aos nossos líderes, né? Aos pais, né? A quem estiver superior a nós, né? Em relação a quem tem chefe, quem trabalha. Então, isso tudo aí é um conjunto de coisas. Tá? Então, eu também parto do seguinte princípio. Quem valoriza a Bíblia, automaticamente vai valorizar o restante das coisas, gente. Eu penso dessa maneira. Certo, gente? Quem valoriza a palavra de Deus, automaticamente vai valorizar as autoridades, os líderes, né? Professores, no caso do casamento aí os cônjuges, né? Os filhos aí, os pais. Então, amados, quem valoriza a palavra está sendo um mordomo fiel. Tá? E o mordomo fiel é importante da gente ser. Eu vou falar uma frase aqui. Isso aqui está fora, eu coloquei aqui. Espera aí, gente. Essa frase é do Spence Kimball. Ele diz assim, o mordomo fiel é aquele que exerce domínio justo, que zela pelos seus bens, pelos seus, que no caso aí é família, é bens, e cuida dos pobres e necessitados. A gente não vai chegar nessa partezinha aí dos necessitados. Então, o mordomo fiel, ele vai exercer um domínio sobre tudo que está ao redor dele. Ele vai ser zeloso, né? O que é ser zeloso, gente? Isso, cuidadoso, né? Tem uma palavra também na Bíblia que diz também diligente. Diligente também é cuidadoso, tá, gente? Uma palavrinha difícil, né? Mas significa a mesma coisa. Entendeu? Então, a gente tem que ser isso, gente. Se a gente não for isso em tudo que a gente fizer, estamos sendo relapsos. Estamos sendo pessoas que vamos fazer a coisa de qualquer maneira. E Deus não quer isso para a gente não, tá? Ele quer que a gente faça a coisa de coração, né? De coração e com amor, tá? Com verdade. Eu esqueci uma coisinha aqui também, sobre a igreja. Coloca aqui para mim Mateus 21:13. A igreja, Jesus falou que Mateus 21:13.
Jesus falou uma coisa muito importante sobre a igreja também, né? Que ela vai ser chamada casa de oração. A igreja também é chamada lá. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as transformais em covil de salteadores. Aí foi quando o pessoal estava fazendo aquele comércio dentro da igreja. Aí Jesus, né, derrubou cadeira, fez lá algumas coisas e falou isso, que a casa dele será chamada casa de oração. Então, o mordomo fiel, ele também é um intercessor. Ele é um homem e uma mulher de oração. Não vamos esquecer disso, tá? Além da gente evangelizar, a gente discipular, a gente ensinar, que é o mestre, né? Que isso aí está lá, isso está em cima de Efésios 4:11. Além da gente ir para a missão, da gente fazer várias coisas para o Senhor, a gente tem que orar. Igreja sem oração, irmãos, não é igreja séria. Vamos falar coisa, né? Vamos entender a coisa certa. Igreja tem também que ser igreja de oração, tá bom? O item 2 aqui, né? Mordomia na evangelização e no discipulado. Vamos falar um pouquinho de Mateus 28, gente, da grande comissão, que vai estar dentro disso aqui, tá? Nem sempre, amados, eu vou ler o histórico todo não, tá? Eu estou fazendo assim um apanhado, um pouquinho de cada coisa. Senão o tempo não vai dar. Ainda mais já são 9h43. Então vamos lá. Mateus 28, do 19 a 20, o que diz aí? Mateus 28, do 19 ao 20. Que é a grande comissão que Jesus deixou para nós. Olha aí o que está falando aí. Portanto, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gente, a gente ir, a gente evangeliza e a gente discipula. Eu vou dar uma ênfase maior aqui ao discipulado, tá, gente? Porque, gente, evangelismo a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que ir lá. Mas como a gente vai fazer com que o discípulo, com que a pessoa que você evangelizou, ela aceitou Jesus, como você vai fazer para aquela pessoa se firmar? A igreja vai largar aquela pessoa sozinha, gente? A gente vai fazer o que com ela? Anda, gente, vamos pensar aí. Então, amados, é aí que vai entrar a assistência social. Vou até aproveitar e falar rapidamente um pouco. É aí que a gente vai entrar. Quando a gente cuida de alguém, a gente está assistindo alguém. Como aqui a lição tem sobre assistência social, vou falar um pouquinho de mim, rapidamente. O que é o assistente social? Ele é a pessoa que assiste alguém em sua necessidade. Eu estou resumindo, tá? Então, o assistente social é isso. Ele vai garantir o direito do cidadão, que a gente estudou para isso, né? A gente vai procurar fazer o máximo para o cidadão ele estar inserido na sociedade, né? A gente vai sempre procurar fazer o máximo para isso. Qualquer cidadão, porém, o assistente social, assim, particularmente, ele vai dar uma ênfase maior para quem está mais necessitado. Vamos dizer assim, quem está à margem da sociedade. Então, o que isso tem a ver com a igreja? Tudo, gente. O que Jesus fez lá na multiplicação dos pães, gente? O que foi aquilo? Aquilo foi uma evangelização?
Não, né, gente? Aquilo foi ele alimentou as pessoas que estavam com fome. Então, no caso da ação social, a gente faz isso. Mas não é que o assistente social vá só dar comida, não é isso, gente. As pessoas aí fora têm essa ideia errada. A gente alimenta, podemos sim, tem ONGs para isso, a gente reúne, ajuda, mas não é esse o primordial do serviço social. O primordial do assistente social é cuidar da pessoa na sua totalidade. Isso tem muito a ver com a igreja, gente. Eu, gente, não estou fazendo aqui dentro, mas eu estou fazendo lá fora. Tá? Eu tenho cuidado de algumas pessoas, que a gente não vai ficar aqui dizendo, né, irmãos? Mas quem me conhece, quem é meu vizinho, quem é minha amiga, quem tem mais contato comigo, não precisa eu dizer. A pessoa vai saber o que eu estou fazendo. Também não é para a gente falar. Eu não vou falar. Só que eu tenho exercido lá fora. Eu não tenho exercido aqui dentro. E a igreja é chamada para isso. Não é só eu que fiz serviço social que tenho que fazer isso. Não, irmãos. Todos nós, seja quem é professor, seja quem é educador, professor de educação física, seja quem advogado, médico, não importa. Gari, não importa. Você é chamado para assistir alguém aí fora. Você é chamado para isso. E eu vou deixar aqui Provérbios, vamos lá. Eu achei 2 versículos aqui interessantíssimos para colocarmos nessa parte aí. Gente, eu estou dando uma pincelada, tá? Que não tem como eu ler tudo, não. Ó, vamos lá. Jeremias 22, 3. Tem Provérbios também, tá? Eu vou achar aqui. Achei já. Jeremias 22, 3. Depois Provérbios 28, 27. Olha o que diz Jeremias 22, 3. Olha como é que nos se enquadra no que eu falei. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. A gente vai ficar com a partezinha mais de cima. Então, o que Deus fala para a gente executar direito e justiça? Então, o que a minha área faz? Faz isso também, muito isso. Entendeu? Então, a gente, no projeto que eu trabalhava em Cascadura, eu ainda sou do projeto, tá, irmãos? Mas como o projeto está fechado devido ainda à pandemia, nós não voltamos. Mas o que acontece? Nós fazíamos? Nós cuidávamos do corpo da pessoa, a pessoa entrava no projeto sem tomar banho. Eu trabalhava com dependente químico, irmãos, pessoas em situação de rua, homens e mulheres, 90% homens, tá? Poucas mulheres. Então, a gente fazia o quê? A gente trabalha com psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem. E o que acontece? A pessoa entrava sujo, ele ia tomar um banho, ele ia ter a parte dele, né, da higiene, e ia ter corte de cabelo, né? A gente ia cuidar da pessoa ali, e ele ia para a psicóloga, que se queria conversar. Aliás, a psicóloga lá atendia até menos do que eu, né? Porque eu não sei porque as pessoas têm um preconceito com relação à psicologia. Mas eles iam para o serviço social, na realidade eles não iam pedir nada. Eles queriam serem ouvidos. E eu fazia muito essa parte lá. Aí, o que eu aproveitava e fazia? Eu ouvia a pessoa e eu falava depois para a pessoa: você quer uma oração? Posso fazer uma oração por você? Posso deixar uma palavra? Sim, porque ali o pastor João, que é o líder do projeto, ou o bom pastor, ele sempre iniciava o projeto com oração e palavra. Está aí a Mônica aí, né, Mônica? Mônica é técnica de enfermagem lá, ela sabe. Então, amados, a primazia não é a comida.
Gente, vai dar comida? Vai. Mas essa não é a primazia. Nunca foi a primazia de Jesus dar comida só para o povo. A primazia é a palavra de Deus, porque quem vai te libertar, te dar força para sair de uma situação terrível, é quem, amados? É Deus. E você vai levar a palavra para aquela pessoa. Pode falar, Mônica. Sim. Na realidade, corpo, alma e espírito, né? A gente cuida da pessoa. Então, amados, aí eu pergunto, isso é só para o pastor João Batista fazer isso? Não, amados. A igreja, irmãos, a igreja é para fazer isso. Agora, Provérbios 28, 27. A igreja, amados, a igreja, ela é responsável por fazer isso, tá? Não é só assistente social. Aí diz lá, ó, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Nossa, eu achei isso aí fortíssimo. Fortíssimo isso, gente. Então, se você tem alguém que você conhece, está necessitado, amados, eu vou aproveitar aqui e vou falar do quilo. Irmãos, vamos trazer o quilo. Vamos ajudar, irmãos. Tem muita gente precisando. Isso não é só coisa do serviço social, amados. Isso é a igreja em si. Por acaso, eu estou falando da minha área que eu escolhi em fazer. Mas isso é a igreja. A igreja, ela tem que se importar com os pobres. Ah, eu não vou dar. Eu já ouvi gente falando assim, eu não vou dar não, porque a pessoa tem que trabalhar. Eu já ouvi muita gente dizendo isso. Amados, tudo bem, a pessoa tem que trabalhar. Então você auxilia e orienta em alguma coisa. Orienta a pessoa. Se ela não quiser, mas você fez a sua parte em dar uma comida para a pessoa. Isso aí é função nossa, em alimentarmos, em cuidarmos do outro. Isso se chama cuidado. Assistência social, ela envolve cuidado. Tem uma palavrinha que a gente usa muito na psiquiatria, chamada acolhimento. É acolher. A igreja precisa entrar nesse clima. Acolher alguém, sem querer saber se a pessoa merece ou não. Amados, porque se a gente for pensar, quem merece estar de pé aqui num dia maravilhoso desse, estar na igreja, irmãos? Quem merece, irmãos? Irmãos, nenhum de nós merecíamos. Nenhum. Se eu for contar um pouquinho da minha história, não merecia nada. Se a gente for contar, irmãos, a história da gente, o que a gente foi, eu digo por mim, não merecia nada. É por isso que eu faço a minha parte, eu renuncio muitas coisas em mim, porque aquele que me amou, merece. Aquele que me ama, que é Deus, Ele merece o meu melhor. Ele merece que eu saia discipulando num dia de chuva, com o guarda-chuva me molhando. Ele merece que eu vá. Ah, não, tem gente que quer discipular só em lugares bons, amados. Se você foi chamado para esse ministério discipular, o que é o discipulado, amados? É você levar a palavra do Senhor, é você cuidar de alguém. É o que eu fiz com a Simone, gente. Ela não está aqui, mas ela sabe que eu uso o nome dela. É o que eu fiz com a Simone e com o Henrique, gente. 1 ano. Muita gente não sabe. Eu passei 1 ano na casa da Simone, dando 3 discipulados para ela, 3 revistas, 3 estudos, que eu chamo de discipulado. Eu não ia lá só dar aula e largava a Simone para lá, não. Muitas vezes ela me chamou para orar, e eu larguei a minha louça, eu larguei o meu marido, e largo, se for necessário, eu largo. Isso não é abandonar, isso é alguém que está necessitado. E ele entrou no rol, ele entendeu isso, mesmo ele não estando numa posição que deveria estar. Eu digo diante do Senhor, tá, gente? Que meu marido é bem quietinho.
Entendeu? Mas o nome de Jesus, o fogo já está indo até ele lá. Eu creio, em nome de Jesus. Entendeu? Então, ele entende. Entendeu? Muitas coisas vocês não sabem o que aconteceu nesse um ano. Mas eu fiquei ali, ó. E se precisar, Deus sabe, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Se precisar de mim, eu estou aqui. Eu não vou falar que nem como é que tem um hino aí. Eu não nego o fogo, não, né, gente? Precisar, eu estou aqui, eu vou. Vou orar, vou sair. Não, se não tiver carro, eu não vou, porque a maioria das vezes, 90% eu ando sem carro. Então, vou, irmãos. Vou. Não importa onde é. Já discipulei em comunidade. Não, aonde Deus me chamar, eu irei. Então, isso é igreja. Eu estou dando meu exemplo, que é bom a gente falar da gente, né? Então, é porque eu gosto de falar o que eu faço, o que eu sou. O maior pregador é esse. É aquele que prega o que ele vive. Porque se a gente pregar, irmãos, o que a gente não vive, a gente não está agindo corretamente. Então, amados, eu gosto de falar o que eu faço. Entendeu? Então, o discipulado, por que eu dei uma ênfase maior ao discipulado? Discipulado não é você só dar um estudo para alguém dentro da igreja. Eu gosto muito de discipular lá fora. Aqui eu dou aula da EBD, mas eu gosto muito de discipulado lá fora. E, é uma obra que quase não tem muita gente para fazer. É uma obra um pouco até difícil, né? Que a gente não vê muitas pessoas, não. Quem me acompanhou nessa obra foi a Elis, a pastora Elis, me acompanhou muitos anos nessa obra comigo, e a missionária Luciana. Nós temos uma vida aí nesse discipulado. E em visitações foi a diaconisa Mônica. Visitação, né, Mônica? A gente sempre fizemos. Então, o que Deus quer da gente, amados? O que Deus quer da gente como igreja? Que a gente venha a cumprir o ID. O ID, ele abrange muitas coisas, gente. Eu, por exemplo, eu discipulo, mas, irmã, eu não sei discipular. Aprende com alguém. E eu, então, não dou para essa obra. Você vai fazer o que Deus te chamou. Agora, queridos, não é a gente vir para o culto, sentar, ouvir a palavra, se alimentar, se fortalecer e não fez nada por ninguém durante a semana. Você pode ligar para alguém que está sumido da igreja. Muitas vezes eu faço isso. Você gosta do zap? Manda zap para alguém. Manda uma palavra para alguém no zap. Ou liga pelo zap. Queridos, tem muita coisa para ser feita. Visita, amados. Visita também é uma coisa que a gente não vê com muita frequência. Visita alguém. Pergunta a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça como igreja? O que o Senhor quer de mim? Queridos, eu duvido, eu falo com todo o meu coração, toda a minha força, se Deus não vai te responder, amados. Eu duvido. Se você perguntar a Deus o que você vai fazer, o que Ele quer de você, queridos, com certeza Ele vai te responder. Ou seja, na palavra, no teu pensamento, Ele pode falar com você. Amados, Ele pode fazer N coisas. Vamos ler lá 1 Pedro 4:10. Vamos lá, que é bom a gente mostrar a palavra, né? Que aí não tem como. 1 Pedro 4:10, primeira carta de Pedro 4:10, olha o que diz. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha aí, ó. Como bons despenseiros é mordomos, tá? É a mesma coisa. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Eu vou falar de novo. Servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, só tem dom de pregação, gente? Só tem dom de mestre? Só tem dom de apóstolos, amados? Eu estou lá em Efésios 4:11. Tem
muitos dons, amados. Tem muitos dons. Você pode socorrer alguém, você pode estar orando por alguém, ser um intercessor. Você pode ouvir alguém. Muitas vezes eu não fiz nada, só sentei e ouvi alguém e a pessoa ficou feliz. Eu até pensei, meu Deus, eu não fiz nada. Mas eu fiz sim. Depois eu vim meditar. Eu me disponibilizei para ouvir alguém que ele ficou simplesmente feliz. Ele tinha uma ideia e aquela ideia foi embora, porque alguém ouviu ele. Alguém deixou uma palavra. Irmãos, não é possível que a gente aceitou a Jesus e a gente não tem nada para dizer para ninguém, amados. Eu não acredito nisso, gente. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu me recuso. Entendeu? Alguém falar assim, eu não tenho nada para dar. Irmãos, então a coisa está feia. Porque se você tem Jesus, se você recebeu esse Jesus maravilhoso, se você lê a palavra, mesmo que se você não lesse em casa, mas você vem para a igreja, você escuta a pregação, você escuta a palavra, irmãos. Essa igreja é uma igreja que prega a palavra. Tem professores maravilhosos, cada um no seu estilo. Tem pregadores. Então você não reteu nada. Irmãos, se isso acontecer comigo, eu vou pedir a Deus para me libertar, que eu estou oprimida. Desculpa eu dizer assim, amados. Eu vou pedir ao Senhor, Senhor, me liberta, porque alguma coisa não está bem comigo, Senhor. Eu vou até me repreender em nome de Jesus. Pode falar, amada. Eu falei, Deus, eu gostaria muito de presentear o Senhor, mas o Senhor é o dono do universo, o Senhor que criou e fez a gente, não tem como te presentear com alguma coisa. Ainda que eu quisesse, não existe, não tem. E ali eu, com aquela sede, eu falei que eu acordei com sede de presenteá-lo. Aí eu falei, Senhor, eu não tenho nem R$1 para comprar pão. Quanto mais ter um sonho desse de querer realizar. E aí eu fui lá na padaria. E quando eu cheguei na padaria, eu pedi o moço para me vender R$1 de pão, que na tarde eu dava. E aí ele me deu e tinha um jovem tomando café. E eu não percebi que a padaria estava vazia. E a padaria sempre está cheia. E naquele momento ele falou assim, a senhora é evangélica? Eu falei, sou. A ele, a senhora pode me ajudar? Eu falei, o que você quer? Aí ele disse assim, olha só, os caras querem me matar, os bandidos vai me matar, vai querer me tirar a vida. Aí eu disse assim, você crê em Jesus? Ele falou assim, não sou evangélico não. Eu falei, mas você crê que ele pode te livrar? Ele falou assim, a senhora está falando. Eu falei, você crê? Se você crê, eu creio junto contigo. Eu uno a minha fé com a sua. Crê um pouco? Ele, creio. Eu falei, então você fecha os olhos e eu vou manter o meu aberto para eu poder orar. E aí eu levantei um clamor. E eu, no meu pensamento, Senhor, como eu devo orar por esse jovem? E aí o Senhor falou, Salmo 91. E ali eu orei o Salmo 91, o Espírito Santo de Deus me trouxe à mente. E eu orei o Salmo 91, ele tremia muito, muito. Eu fiz uma besteira, eu falei, pensa em Deus agora. E ali eu levantei aquele clamor com os olhos abertos. E aí ele foi ficando calmo, ficando calmo. Aí o que gravou na mente dele foi que ele disse, o Deus da tia disse que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. E eu peguei e falei, se você quer aceitar Jesus, ele quer. E ali ele aceitou a Jesus, ele foi embora. Quando eu entrei dentro de casa, o Espírito falava dentro da palavra de Deus no meu coração. E aí, filha, teve ou não teve um presente para mim? Glória a Deus. Amém, né, gente? Viu? É muito importante, né, a gente ser
submisso, né, ao Espírito, né, gente? Então, isso é importante, isso aí é missão, tá? Então, resumindo aqui, gente. Então, nós falamos, né, que é necessário a gente congregar, né? Eu já estou lá no item, no 3, mordomia dos crentes na igreja local. Então, eu falei, né, já até falei de início sobre os desigrejados. Então, irmãos, é necessário a gente congregar. E aqui ele fala do Hebreus 10, 25, que a gente não deve deixar a congregação, né? A gente tem que estar amando a nossa igreja, a gente tem que estar honrando, né, as nossas lideranças, porque a submissão, ela é uma coisa muito importante, né, em relação a gente como mordomo. O mordomo, ele tem que ser submisso, obediente, tá? O mordomo, ele está incluído nisso daí. E também ele fala dos pastores, né, dos evangelistas, líderes como mordomo, e todos nós, né, amados? Aqui ele também dá o exemplo que Jesus deixou para nós, lá em João 13, né? Quando não precisa colocar, não. Quando ele lavou os pés do discípulo. Então, nós temos o maior exemplo que é Jesus Cristo, né? Que ele deu aquele exemplo de humildade, que, ou seja, ele deu exemplo para a gente de humildade, que como ele foi humilde, ele não quis ser superior, né? Ele não quis, mesmo ele sendo superior, ele não quis demonstrar isso. O que ele quis demonstrar? Que nós devemos achar o outro superior a gente, tá? Então, vamos honrar esse Deus, vamos honrar esse Deus maravilhoso, que enviou Jesus para nos salvar, para nos libertar, que através de Jesus Cristo que a gente vai para o céu, a gente tem a vida eterna. Então, não vamos esquecer disso, gente. E nós, como bom mordomo, né, como os servos do Senhor, a gente tem que estar ali fazendo a nossa parte, né? A gente não trabalha porque a gente vai fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa. A gente trabalha para Deus por amor, por amor. Esse tem que ser o referencial do mordomo, tá? Trabalhar por amor, né? E honrar o local onde a gente vive, tá? Tá bom? Então, nós já vamos terminar. Em nome de Jesus, vamos orar, né? Tá, então, vamos honrar esse Deus, né? Vamos honrar a palavra do Senhor e vamos ser corpo, tá? Eu fiz um resumo aqui, tá? Vamos ser corpo. E a gente pode orar, a gente pode louvar, a gente pode evangelizar, a gente pode visitar, a gente pode fazer várias coisas como igreja. Aquilo que eu comentei com vocês, a gente pode fazer várias coisas como igreja. Já pensou? Todo mundo fosse pastor? Todo mundo fosse só professor? Não, né, amados? Oi? Então, gente, não vai ser todo mundo assim. Agora, o ide, falar de Jesus, estou sendo bem clara, isso a igreja tem que fazer. Dizer que Jesus salva, liberta, transforma, que Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não tem outro caminho, que através dele a gente vai para o céu. Então, isso a gente tem que passar, a igreja tem que passar para o mundo. A igreja tem que lutar pela justiça, lutar pelo oprimido, a igreja tem que lutar pela verdade, a igreja precisa propagar esse Jesus ao mundo. É isso que a igreja tem que fazer, tá? Dizer, olha, meu amado, se você não receber Jesus, você não estará no céu, você estará no inferno. Essa é a missão da igreja, falar a verdade. Falar a verdade no meio de uma sociedade corrompida. Agora, irmãos,
Vamos falar a verdade e vamos viver essa verdade. Vamos viver o que a Bíblia diz. Vamos pregar e viver. E vamos amar o nosso próximo. Porque se a gente ama a Deus, a gente tem que amar o outro, irmãos. Isso é uma coisa esquisita. Eu amo Deus, mas não se preocupa com o outro, amados. Você não é mordomo. Mordomo é isso, é cuidar do outro. É isso, queridos. Tá bom, gente? Eu vou terminar por aqui, tá? Vamos orar. Vou pedir para o pastor Natanael para vir orar. Para terminar aqui. Vem, pastor Natanael, vem fazer oração. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de nós, né? Como igreja, como professores. E lembrem, precisamos um dos outros. Amém. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. É muito bom, né? Falar da palavra de Deus, das coisas de Deus. E parece que o tempo voa, né? Acho que um dos nossos maiores inimigos é o tempo, sabia? É por isso que a gente não pode mais perder tempo. A gente tem que prosseguir adiante. O tempo já é nosso inimigo. Porque o Evangelho não era para ontem, nem é para amanhã. O Evangelho é para agora. Há em nós uma necessidade, assim, latente, gritante, de que ele seja pregado. Porque a única certeza que temos é que Jesus está voltando. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não temos dúvida sobre isso. Jesus está voltando. E que pena, né, que os crentes vivem de momento, de emoção. Falo isso com um pouco de tristeza no coração, porque ontem tínhamos quase 150 pessoas, e hoje estamos aqui com os remanescentes, né? Todo mundo de ressaca, mas estamos aqui, em nome de Jesus, não é? Fechamos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, neste momento, Senhor, diante da Tua presença, te agradeço, ó Pai, pelas palavras trazidas pela irmã Eliane. Entendemos, ó Pai, que não são delas, são Tuas, e o Teu Espírito trouxe a ela para que trouxesse para o Seu povo, nos dando o esclarecimento da Tua palavra e aumentando, ó Pai, a nossa fé. Porque a Tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nessa manhã, nós verdadeiramente ouvimos a palavra de Deus. E em nome de Jesus, vamos continuar ouvindo, através dos louvores, através da pregação, através da abertura desse culto. Então eu te peço, toma em Tuas mãos, te louvo por cada um que aqui está, Tu possa abençoar e sondar cada coração, porque cada um do que aqui está tem, Senhor, as suas necessidades, e posso me atrever a dizer que tem as suas dificuldades, mas que o Senhor, na sua misericórdia, possa sanar, Senhor, todas elas. Em nome de Jesus é que eu te peço, e já tenho a certeza de que seremos atendidos, porque nós estamos pedindo em Teu nome. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus.